Amém. Glória a Deus. Todo mundo bem, graças a Deus. Tá dando um reflexo aqui, mas vai dar certo. Amém. Glória a Deus, né? A paz do Senhor para todos, né? Vamos dar início aí a mais um devocional presente de Deus. Graças a Deus aqui hoje está mais quente um pouquinho, que antes estava muito frio. Amém? Então vamos estar iniciando aí com a leitura do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Pastor Josenilde, né, que vai estar trazendo aí o louvor. Esteja à vontade. Amém? Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. É motivo de gratidão a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele me concedeu e te concedeu. Vamos estar adorando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus, minha alma grita, pedindo socorro. Se estás me ouvindo, vem falar comigo. Pode ser baixinho que eu ouço. Quebre esse silêncio. Fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder com fogo. Aleluia, Deus. Fala, Deus, basta só uma palavra. Fala, Deus, que a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo está falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, que o Senhor não falou nada. Tem vida, eu creio, Senhor, aleluia. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida na casa de Jairo. Teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida na casa de Jairo. Teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando, tem vida. Oh, aleluia.
Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Quebra este silêncio. Fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder com fogo. Fala, Deus, basta só uma palavra. Fala, Deus, que a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo está falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, que o Senhor não falou nada. Tem vida. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida na casa de Jairo. Teve vida no velório da viúva de Naim. Aleluia. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida na casa de Jairo. Teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando, tem vida. Não importa o que estão falando, tem vida. Tem vida. A última palavra não vem do homem, não vem do médico, não vem do juiz, não vem do advogado, ela vem do nosso Deus. Ainda que o homem diz não tem mais jeito, não tem vida, não tem solução, a última resposta vai vir sempre da parte do Senhor. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É desse jeito. Se Jesus está no barco, tem vida. Se ele está na causa, tem solução. Clamemos a ele sempre, né? Em nome de Jesus. A missionária Eliana pode estar trazendo a oração inicial por este devocional, por cada família aqui representada, pela vida da missionária Isabel também, que vai estar trazendo aí a palavra, por favor. Jesus já tinha me falado. Bom dia, Pai do Senhor. Eita, Deus lindo, maravilhoso, cheiroso, meu grandão. Vamos orar em nome de Jesus. Tem vida aí? Oh, glória! Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, te dou muito obrigado, Pai, por eu ter deitado e levantado. E por o Senhor me avisar que eu ia através desta humilde oração. Recebe, papai. Senhor, eu entrego todos que estão aqui nas tuas mãos, Pai. Eu sei que já está, mas que o Senhor venha guardar bem guardadinho cada dia, cada vez mais. Os familiares, as casas, a cidade, papai. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Eu oro e te apresento a casa e a vida da minha filha Jo, Pai, que trouxe esse louvor tão lindo e maravilhoso que tem vida. Tem sim, Senhor, enquanto o Senhor não decretar, tem vida, Pai. Também, meu Pai, eu te entrego a casa, meu Pai. Eu não estou enxergando o nome aqui, Senhor, mas quem está por frente, Senhor, da live hoje, meu Pai, do culto, Senhor, deste maná do dia, meu Pai. Senhor Jesus, toma em tuas mãos a casa dela, a vida, o ministério. Senhor, dá mais e mais sabedoria para que ela venha, Senhor Jesus Cristo, dirigir, Senhor, os cultos, meu Pai amado e querido. Toma também, meu Pai, a missionária Isabel nas tuas mãos, que vai trazer a tua palavra, Senhor. Eu sei que o coração dela já está cheio, que o Senhor encheu, meu Pai, para distribuir para a tua igreja, Pai. Também, Senhor, quem está por trás da oração, Pai, da gravação, meu Pai amado e querido, que o Senhor venha guardar, abençoar, proteger, dar livramento, guarda a pastora Amália, Pai, dá saúde a ela, Senhor Jesus, todos que vão assistir, que todos que participam, Senhor, de segunda a sexta,
E os cultos também, Senhor, do mensal, Pai, que o Senhor esteja presente toda hora, todo minuto, todo segundo na nossa vida, Senhor, e na vida de cada um que está chegando por aqui, Senhor, que fique conosco e veja o quanto o Senhor trabalha nas nossas vidas, Pai. Eu que o diga, sou milagre vivo, e por isso eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, amém? Esqueci teu nome, querida, mas Jesus sabe. Amém, glória a Deus, eu recebo em nome de Jesus, com nome, sem nome, mas eu sei que Jesus sabe, né? Amém, glória a Deus. Missionária Isabel, já com toda oportunidade, né? 20 minutinhos aí para derramar sobre os nossos corações tudo que o Senhor já derramou no seu, amém? Fica à vontade. Bom dia, Pai do Senhor. Deus é lindo, maravilhoso. É tempo de excelência, tempo de qualidade. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? A palavra do Senhor diz que nós temos 24 horas. E o que nós temos feito com esse tempo que Ele tem nos dado? Quanto tempo você tem? Tempo de excelência, tempo de qualidade com o Senhor. Ontem à noite eu fui na Câmara Municipal da cidade próxima, que é bem perto aqui da minha, porque o pastor presidente do campo, ele ia receber uma placa, né? Porque ele foi escolhido como um dos pastores, né, na cidade. E ali, quando nós estávamos ali, vários pastores tiveram oportunidade, e uma pastora falou sobre o tempo. E eu falei para o Senhor assim, Senhor, qual é a palavra amanhã para o devocional? Não tinha acontecido nada. E aí, quando foi agora pela manhã, eu acordei, o Senhor falando comigo. Tempo de qualidade. E eu pensei assim, mas essa palavra já foi falada. E o Senhor me trouxe esse versículo de Efésios. Tempo de excelência. O tema é o tempo de excelência, tempo de qualidade. Efésios 5:15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Estamos vivendo um tempo de qualidade? Estamos vivendo um tempo de excelência? É uma pergunta tanto para mim quanto para você. Porque a palavra do Senhor, ela corta para os dois lados. Ela fala comigo e ela fala com você. Uma certa vez eu vi uma pergunta assim. Perguntaram para um senhor, né, de idade, e ele tinha mais ou menos uns 60 anos. Aí disseram para ele, quantos anos você tem? E ele disse, 8. Mas como, se ele tinha 68? Aí, 8 é o que ele ainda restava para fazer algo, porque a palavra de Deus diz assim, que o homem, pela sua robustez, chega aos 70, 80, e depois disso é canseira e enfado. Aquele homem estava dizendo que ainda poderia chegar a 8, poderia não chegar a 8, poderia chegar a 5, né? E nós temos que ter cuidado com esse tempo que o Senhor tem nos dado, porque o tempo é
especial. O tempo é que faz as coisas acontecerem. Eu costumo ler muitas parábolas e lembrar, eu me lembro que tem uma história que é assim, havia uma ilha, a Ilha dos Sentimentos, havia a Ilha dos Sentimentos, e, de repente, soube-se que ali, aquela ilha ia ser inundada, e ali cada um começou a desocupar aquela ilha. E conta-se que começaram a pegar as coisas e os seus barquinhos e começaram a deixar aquela ilha. E, de repente, o amor estava lá, todo feliz, todo alegre, e, de repente, ele viu que ele estava ficando para trás, ele não tinha como sair da ilha. E aí passou a riqueza, o barquinho da riqueza estava cheio. Aí ele, riqueza, me leva eu com você. A riqueza disse, não, eu não posso levar, o meu barco está cheio. Aí passou o barquinho da ilusão, pediu carona, não tinha como levar. Aí passou a vaidade, ele pedindo para que levasse ele embora, e nada. Ele já estava bem desanimado, desiludido e triste, achando que ele ia perecer. De repente, passou o barquinho, um velhinho, e passou e falou assim, vem, amor, eu coloco você no meu barco, vamos, eu te levo. E aí o amor subiu no barquinho do tempo e lá foram eles. Quando todos já estavam num lugar abrigado, o amor perguntou para a sabedoria, sabedoria, quem é este velhinho que me trouxe? Porque ele nem sabia quem era aquele sentimento que tinha levado ele. E a sabedoria disse para ele, quem trouxe você foi o tempo. Aí, por que o tempo? Porque só o tempo consegue entender o grande amor. Um sentimento são passagens que nós precisamos refletir. O tempo que o Senhor tem nos dado é um tempo especial. O Senhor, ele tem dado tempo para tudo. A palavra do Senhor no livro de Eclesiastes 3:1 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo de ficar triste, há tempo de se alegrar. Há tempo de jogar pedras, há tempo de catar as pedras. Há tempo de sofrer. Há tempo para tudo. E, às vezes, nós se perguntamos, mas para quê? Não, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Ainda ontem eu estava conversando com uma moça que está passando por um processo e ela disse, por que comigo? Eu falei para ela, se não é você perguntar por que com você, é perguntar para o Senhor, para quê? E eu disse para ela assim, há um tempo, o Senhor precisava trabalhar em você e precisava trabalhar na vida do seu companheiro. E este é o tempo que Deus tem dado para você. É agora que ele vai trabalhar. Às vezes nós precisamos ser mudados, precisamos passar na forja de Deus e o nosso eu não permite, o nosso eu quer fazer as coisas do nosso jeito. Eu ainda falando com ela, disse assim, você quer que seja no tempo de Deus ou você quer que seja no seu tempo? Você quer que seja a vontade de Deus ou a sua vontade? Porque às vezes nós queremos fazer a nossa vontade. E não é isso que o Senhor
quer para a nossa vida. O Senhor, Ele permite nós irmos até aonde Ele sabe que Ele pode e permite deixar nós irmos. Mas aí chega um momento que Ele diz, espera aí, espera um pouquinho. Eu quero falar com você. Ainda não é tempo. Às vezes nós queremos as coisas para ontem, assim que é. Mas e não é como nós queremos, é como o Senhor, Ele determina. Ele quer que nós tenhamos um tempo de qualidade, de excelência. E qual é esse tempo? Todo o momento nós temos que estar com os nossos pensamentos voltados para o Senhor. Ele permite acontecer algo na minha vida e na sua vida por um tempo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor falou para Jonas, Jonas, vai à cidade de Nínive e leva a minha palavra. E o que aconteceu? Jonas fugiu, foi embora para outra cidade. Ele foi para Tarsis. O tempo de Deus era aquele. Ele precisava que Jonas fosse a Nínive levar a palavra dele. Mas Jonas temeu. Por ouvir os rumores daquela cidade, daquele povo, ele temeu. E eu vou nada. Não, isso não é para mim. Às vezes o Senhor tem nos chamados hoje. O tempo de Deus é hoje, o tempo de Deus é agora. É agora que Ele chamou para fazer. Porque depois que você quiser, não será mais. Eu me lembro que uma irmã, ela chegou o tempo dela, e a pastora, a nossa líder, disse para ela, agora está na hora de você tomar o círculo de oração. E ela disse, não, eu não posso, eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar dos meus netos, dos meus filhos. E o que aconteceu? Aconteceu que foi colocada outra pessoa, e depois aquela outra pessoa não estava fazendo bem o trabalho, e aí ela quis e já não tinha mais jeito. Por quê? O tempo de Deus é diferente do nosso. O Senhor, quando nos chama, Ele chama e Ele sabe que nós somos capacitados. Quando nós temos comunhão com Deus, é como a irmã Eliana disse, papai já tinha me falado que eu ia orar. Nós temos comunhão com Deus e Ele nos fala, hoje você vai orar, hoje você vai cantar, hoje vai ser assim, é hoje, o tempo é hoje. E às vezes nós queremos deixar para depois. Nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Quantas pessoas estão esperando o meu tempo, o seu tempo? Às vezes, pessoas dizem assim, falando sobre o tempo, a minha irmã, na semana passada, disse para mim assim, hoje nós vamos fazer uma visita, mas se você estiver ocupada, se você não puder, nós deixamos para amanhã. E eu disse para ela assim, o que você pode fazer hoje, você não deixe para o outro dia, porque o tempo é agora. O Senhor tem dado este tempo, Deus tem dado este momento, então vamos fazer a obra do Senhor. E ainda que nós fomos, não tivemos resposta ali naquela casa onde nós fomos, mas ela disse, vamos na casa da irmã Joana, vamos lá, essa irmã, ela tinha tido câncer há muito tempo, e
nós chegamos até a casa dela e ela ficou muito agradecida. É uma irmã que deu aula juntamente com a minha irmã, e ela ficou muito feliz. Foi o tempo que Deus preparou para nós irmos ali. O Senhor prepara tudo, Ele coloca as coisas no lugar certo. O Senhor, Ele nos abençoa da forma como nós temos dado o nosso tempo para Ele. É um tempo de qualidade que o Senhor quer, um tempo de excelência. Hoje o Senhor está usando diferente. O Senhor está falando de forma diferente. Ele quer um tempo só para Ele. E nós precisamos dedicar esse tempo para Deus. No sábado, essa moça a qual eu estou ajudando em oração, ela precisava fazer a mudança dela de uma casa para outra. E eu falei para ela assim, o meu esposo, ele tem um amigo que ele pode emprestar o caminhão e a gente pode fazer a sua mudança. Pensa um lugar assim muito pesado, aquele lugar estava muito pesado. E ali as pessoas não tinham ânimo. E eu fui chegando juntamente com meu esposo, nós fomos colocando, arrumando. Assim, a gente percebia que ali estava muito cansado, muito pesado, e as pessoas estavam lentamente, mas o Senhor nos deu força e nós pudemos fazer esta mudança para ela. É um tempo que o Senhor permitiu, o tempo para fazermos isso. Há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas. E se eu não fizer, ainda ela falando ontem comigo, ela disse assim, olha, eu tinha pensado pedir para o pai das crianças vir buscá-los, e eu ia fazer uma loucura. Ela não abriu a boca para falar, mas para quem entende, ela iria se tirar a vida dela. Naquele dia que nós fomos ali fazer este trabalho. Mas eu me coloquei de joelhos e disse, Senhor, faça a tua obra. Senhor, não deixe que nenhum mal atinja a mente e o coração dela. E ali, assim, eu vi aquelas crianças com muita tristeza, porque o pai pai foi embora, deixou. Era um pai presente, que tratava todos muito bem, e, de repente, parece que o inimigo entrou naquele moço, era um homem que estava dentro da igreja, o inimigo entrou dentro e para fazer um estrago. E a palavra de Deus diz que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, e foi dado uma brecha, e aí o que aconteceu? Aconteceu que querem destruir tudo, destruir a família, destruir o marido, destruir a esposa, destruir essas crianças, e se essa mulher tivesse tirado a vida? Ainda eu falei assim para ela, se você morresse e fosse salva, era bom, mas e você já imaginou que você ia para o inferno e a sua alma ia viver lá eternamente em aflição? Ia adiantar tudo isso? E ela, mas o Senhor não permitiu, porque o tempo de Deus é excelente, o tempo de Deus, e nós temos que aprender com esse tempo que o Senhor tem nos dado. O tempo de agradecer, tempo de adorar,
tempo para fazer, tempo para ajudar uns aos outros, tempo para orar, tempo para estar em comunhão com Ele. Este é o tempo que o Senhor tem nos dado. Este é o momento que o Senhor nos chama para fazer a diferença nessa terra. Que nesta manhã o Senhor possa abençoar cada uma das irmãs, e eu agradeço ao Senhor. Faça o bem enquanto você pode. A palavra diz assim: se você pode fazer um bem e não faz, você está pecando por não fazer. Então, que nós venhamos remir o tempo, andando como sábios e não como nécios. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém, glória a Deus. Palavra tremenda, né? Como será que está o nosso tempo para com o Senhor? Será que a gente está focada realmente, né, na hora da oração, na hora da leitura? Ou será que está deixando, mesmo estando ali orando ou lendo, né, deixando ali os pensamentos virem e roubar o nosso foco, né? Porque às vezes até no pensamento a gente tem essas dispersões, né? Mas Deus está no controle de tudo. Vamos estar vigiando sobre isso, né? Vamos ter um tempo de excelência e de qualidade com o Senhor. Amém? A Núbia pode estar trazendo a oração final, por favor? Não? A Cristina? Amém. Amém. Glória. Eu estava tomando café, amém. Graça e paz. Altíssimo Deus, soberano Pai, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és poderoso. Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, porque dormimos acordando, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Porque Tua palavra diz, novas são cada manhã, e grande, Deus, é a Tua fidelidade, Pai, conosco. Deus, muito obrigado, Deus, pelo este manar nesta manhã, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Que possamos, ó Deus querido, aplicar, Deus, essas palavras no nosso coração, ó Deus, e colocar em prática, Pai. Não ser só ouvinte e esquecido, mas ser ouvinte, ó Deus, praticante, Pai. Te apresento, Deus, cada pessoa que estão aí, Senhor Jesus, eu não conheço, mas o Senhor conhece cada um, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visita cada lar neste momento, Pai querido. Também eu te coloco, meu Senhor, presente Deus, em tuas mãos, Senhor. A missionária Amália, eu estou nas tuas mãos, restaura, Senhor, a saúde dela, Pai. Assim, ó Deus, como o Senhor tem, Deus, cada dia, Pai, me fortaleci diante de Ti, meu Pai, porque eu sou, Deus, o verdadeiro milagre Teu, meu Pai, porque cada dia, Deus, eu vivo o Teu milagre, Senhor. Mesmo as dores, mas eis-me aqui, Jesus. Obrigado por tudo, ó Deus, abençoa, Deus, a vida, Deus, da irmã que fez a primeira parte, Senhor, usa a Tua filha cada dia mais, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vi a pastora Aline aqui, ela pode estar trazendo a bênção final, por favor? Mamãe. Amém, glória a Deus. Todos com a mãozinha na posição de receber do alto. E que a bênção do Deus Pai, o amor do Filho e a doce comunhão do nosso amado amigo Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas até o fim, em nome de Jesus. E a igreja abençoada diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória! Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fique todo mundo com Deus, tá? Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo devocional. À tarde tem momento de oração às 3h. Quem puder participar, esteja presente. O link será enviado nos grupos, tá bom? Amém. Fica com Deus. Mãe.